Olá, amados, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua vida, amém? Abre junto comigo a tua Bíblia na Epístola de João, primeira Epístola de João, capítulo 3, versículo 11, ou seja, primeiro livro e não o Evangelho, livro de João, capítulo 3, versículo 11. É um texto que nós vamos tratar esse dia de hoje, porque eu sei que o Senhor tem algo a falar conosco, que nos diz o seguinte: porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Amém? Amemos uns aos outros. Vamos orar. Pai, te damos graças, te louvamos, te adoramos, bendizemos o teu nome, porque o Senhor é merecedor de toda a honra, de toda a glória e de toda a adoração. Amigo Espírito Santo, trata com a nossa alma, em nome de Jesus. Amém. Amados, desde o princípio da criação, o Senhor tem tratado conosco acerca deste tema a ser abordado, amor. João capítulo 3, versículo 16, Evangelho, vai falar que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós precisamos seguir os passos de Jesus. E que passos seriam esses? Amar. A gente só quer amar quem nos ama. Mas o correto, na verdade, é nós amarmos quem nos odeia, é nós estendermos a mão a quem não nos estende, porque Evangelho não é troca de favores, mas é inversão de valores. Como assim, pastor? Não entendi. Evangelho, ou viver na presença do Senhor, é sentir a dor do próximo, é estar pronto a perdoar, é muitas vezes estar sendo perseguido. Infelizmente, muitos têm pregado o Evangelho de uma forma errada, de uma forma vingativa. E uma vez que nós aceitamos o Senhor, ou o chamado do Senhor para servi-lo, nós precisamos ser espelho de Cristo. Nós precisamos ter Cristo e que Cristo habite dentro de nós. Então, com tudo isso, o apóstolo João, ele vai citar e falar sobre o amor. A epígrafe fala sobre os filhos de Deus e Deus é amor. Então, logo no verso 1 ele diz: vede quão grande a caridade ou amor nos tem concebido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Ou seja, se a gente é chamado filho de Deus, então a gente vai arrumar inimizade com muita coisa no mundo. Amados, agora somos filhos de Deus, ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como o veremos. Então, se nós somos semelhantes a Ele, precisamos amar. E amar não quer dizer que você vai estar toda hora com aquela pessoa. O verdadeiro amor, às vezes você não está nem do lado, às vezes você não está nem perto da pessoa, mas você está orando. Você sempre tem uma palavra de Deus para compartilhar. Então, infelizmente, muitos têm vivido um amor fingido, só de faz de conta, que na minha frente, na tua frente é de uma forma, mas quando nós damos as costas, ele muda o seu pensar, o seu jeito de ser ou de agir, ou o seu posicionamento. Mas com tudo isso, eu percebo de que nós precisamos acordar como igreja, viver como uma igreja de verdade, não de faz de conta. Tem gente mesmo que só ama alguém pelo que ele tem a oferecer de material,
Mas o verdadeiro amor, ele não tem nada e ainda assim você o ama e você consegue ver qualidades de maneira tal que nós conseguimos em Cristo obter a essência daquilo que Ele nos ensinou quando uma vez foi para a cruz morrer sendo maldito ou sendo chamado de maldito por cada um de nós. É muito fácil, né? A gente dizer que ama Jesus, mas é interessante porque a gente nem está vendo Jesus e ama. Já muitas vezes alguém que está do nosso lado a gente não ama. Então que amor seria isso? Até João vai falar que isso na verdade é mentira, sabia? E quando eu olho para tudo isso, ele ainda vai falar algo bem interessante. Ele vai dizer: qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Ele que é em Cristo. Se eu tenho essa esperança, se eu amo o meu próximo, se eu sou imagem dele, então eu me purifico. Eu vou ser igual a ele. Eu vou agradar a ele. O maior erro de nós, seres humanos, é agradar a homens e desagradar a Deus. Entendeu? O bom seria que nós agradássemos a Deus, porque a Bíblia diz que todo aquele que se constitui-se amigo de Deus se torna inimigo do mundo. Entendeu? Não em sua totalidade é bem verdade, mas da maneira que o Senhor tem nos ensinado, porque quando somos luz, as trevas não gostam de ver luz brilhando, e sempre o adversário vai usar de alguém ou da boca de alguém para te entristecer, para te desanimar e para que você não tenha mais fé nem esperança no amanhã. Entendeu o que é que o Senhor está falando conosco? E com tudo isso nós ficamos a observar quando o apóstolo Paulo vai escrever aos irmãos em Coríntios capítulo 13, dizendo: olha, ainda que eu tivesse o dom de línguas, que eu tivesse toda a riqueza, pegasse e desse para os pobres, se não tivesse amor, de nada valeria. O amor. E vai falar sobre várias qualidades, como o amor se comporta. Vai dizer que o amor não é egoísta, o amor não se ensoberbece, o amor não deseja mal. Lá em 1 Coríntios capítulo 13, o amor tudo sofre, tudo crê e tudo espera. Então, amados, talvez você ame alguém, mas como é que você vai amar se as tuas atitudes não condiz com aquilo que tu falas? Talvez, muitas vezes você até não diz para ninguém que ama, mas as tuas atitudes alguém já vai perceber, realmente fulano ama essa pessoa. Então a mesma coisa é o Senhor, Deus. Além de Ele amar, Ele prova, quando lá em João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira. Então, amados, vamos viver o amor. Vamos deixar de lado a ira, o rancor, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12:14. E com tudo isso, eu fico meditando o quanto a igreja dos dias atuais precisa, amar. A igreja, e eu não falo só de membro não, falo de líder, de congregado, de visitantes. O amor está em escassez. É bem verdade que o Evangelho de Mateus vai falar que o amor de muitos esfriará, lá nos seus últimos capítulos. Mas nós precisamos ainda ter aquela alegria, motivação de amar o próximo, de orar pelo próximo, de querer ver bem o próximo, ou até o próprio inimigo também, porque uma vez que oramos por aqueles que nos perseguem, eles se convertem e agora passam a andar do nosso lado. Tem gente orando para Deus matar, tem gente orando para Deus fazer tudo, menos para convertê-lo. Então a tua oração a partir de hoje é: Deus converte, porque se eu sigo ao Deus que ama, eu também tenho que amar. Não existe hipocrisias, muito embora muitos vivam com uma hipocrisia, uma soberba muito elevada dentro de si, mas Deus
é aquele que restaura, transforma e nos faz vivenciar a sua vontade. Amém? Então é desta maneira que eu aqui deixo essa palavra para a tua meditação e para a minha. Também quero aqui ser grato a Deus por todos aqueles que nos felicitaram em nosso aniversário, no dia 11 de março. Obrigado por tudo e que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém e fiquem na paz. Ô glória!